Soraya. Boa noite. Só vou pegar uma coisinha aqui. Vou puxar. Acho que nós vamos começar a nossa meditação, né? Então, dedicando a todas as pessoas que estão precisando nesse momento, todos aqueles que a gente lembra, aqueles que a gente tem alguma conexão, para que elas possam ter lucidez para atravessar pelos momentos difíceis. E também lembrando da nossa respiração para regular Santiago, onde a gente inspira e procura soltar o ar num tempo maior.
Então, lentamente nós vamos retornando. Dia quente, né? Tá todo mundo bem? Tudo certo. O áudio daqui tá bom? Tá ótimo. Tá. Tá bem. Então, o nosso tema de hoje é depressão endógena. Mas a gente vai vai aprofundar um pouquinho nesse assunto, vai olhar um pouco além do que está sendo proposto aqui no módulo de tratamento. Então, eu pensei, tinha comentado com vocês no encontro passado, de começar lendo um pouquinho aqui um comentário que o Dr. Padilha nos traz. E, em especial, eu acho importante essa opinião dele, né? Pelo fato da formação original dele sem psiquiatria, né? Então, eu peguei vou ler para vocês um trecho do livro dele, A Enfermidade Hoje, Tratamento Humanista e Energético. Depois eu vou querer conversar com vocês um pouco sobre o que vocês também pensam sobre depressão, e a gente vai olhar tratamentos e vamos ver como é que flui. Então, o Dr. Padilha diz assim: nós estamos nos referindo a uma depressão de caráter grave, de caráter endógeno, que não é por uma causa externa. Então, aqui já ele deixa claro por que esse aspecto do endógeno, né? Então, é um aspecto interno, né, da pessoa, não foi um acidente, uma perda, algo específico que desencadeou a depressão, mas um aspecto interno, né, que ele vai explicar mais adiante. Então, da qual desconhecemos a causa. Esse também desconhecemos a causa, ele vai nos trazer aqui um diálogo, né? Como se ele estivesse fazendo esse diálogo no consultório com o paciente, e daí vai nos ilustrar bem esse ponto de vista, né? São pacientes que podem aparecer no consultório porque habitualmente não se dão bem com os tratamentos convencionais. Então aqui o fato, é bem fato isso que ele está dizendo, né? Em geral, as pessoas, quando diagnosticam, quando a família percebe, quando alguém percebe, a busca é por medicamento, né? Então, a gente vive numa bolha, assim, no nosso mundo aqui, a gente que procura acupuntura, enfim, a gente, em geral, nós queremos procurar tratamentos que sejam diferentes, que não provoquem efeitos colaterais, mas a maioria das pessoas, elas vão buscar um remedinho, né? Um comprimidinho que dá um up naquele dia e que com isso permite que a pessoa siga mais aquele dia, né? E, enfim, é assim, as pessoas, a nossa cultura entende dessa forma, né? Então também não tem nenhum problema que ela nos chegue e nos diga que toma medicamento. Aí ele diz assim: como acontecia na teoria geral das enfermidades mentais, enquanto a depressão, como acontecia na teoria geral das enfermidades mentais, enquanto a depressão já se pensou no demônio, no transtorno da dopamina, numa possível alteração congênita ou problema hereditário, como possíveis causas. Ela costuma aparecer assim, como quem vai visitar um lugar. Do nada, a pessoa se sente com vontade de chorar, sem vontade de nada, não tem vontade de se mover,
começa a encolher o corpo, só quer ficar na cama, não gosta de falar muito, e tudo que vê lhe parece horrível. E isso um dia, e outro dia, e outro dia, e vai aumentando. A vida se converte em um martírio espantoso. Viver passa a ser um drama tão terrível que a melhor solução que a pessoa encontra é o suicídio. Então, quando surgem esses casos, vocês vão ver que a pessoa vai relatar para nós, a maior parte das vezes, essa tentativa, através de medicamento, através de outras formas, né? E já teve um caso que a pessoa tinha cortado os pulsos, né? E então essa brincadeira de cortar os pulsos, que muitas vezes a gente faz, né? Deu vontade de cortar os pulsos, né? Na verdade, muitas pessoas cortam mesmo. Aí ele diz assim: esta é a evolução rápida e bestial que podem ter algumas depressões. As ideias escuras de acabar com esse sofrimento. Vocês veem aqui que hoje nós estamos abrindo com um quadro mais complexo, assim, né? Ali o que se observa, mais do que uma dor, é um sofrimento da alma. Porque a alma sofre por tudo. Tudo é um problema. Tudo está ruim. Essas pessoas têm uma especial habilidade para ver o defeito. Elas não veem virtudes em nenhum lugar e vão se apagando. E mesmo se por dentro exista alguma vontade de levantar, falta um estalo. Então ele traz esse quadro aqui, né, que em geral a pessoa tem momentos que ela sente a vontade, né, de sair daquilo, de mudar aquela paisagem, né? Mas ela não tem ferramentas. Ela olha para o mundo. Nessas alturas aqui, já muitas pessoas já colaram o adesivo, né? É uma pessoa depressiva. Né? E muitas vezes a própria família já não acredita mais. E às vezes não tem nem família, né? Não tem ninguém perto. Então a situação passa a ser mais difícil ainda. A sensação é de ter tudo, mas ao mesmo tempo faltar algo. Falta algo. É como se a luz se apagasse. A luz vai embora. Eu não enxergo, não vejo nada de luz, nada positivo. Tudo é terrível. Isso produz um sofrimento e uma dor, um sofrimento da alma. Então ele volta a trazer a questão da alma, da relação, da comunicação. É um não à vida. Aí ele reproduz um diálogo aqui. Você quer? Não. Você está afim? Não. Vamos passear? Não. Você quer um sorvete? Não. Você quer ir para a Finlândia? Não. Te convido a ir para a Estônia, que agora vem o frio e a neve? Não. Bom, para a Rússia, para a Sibéria, para caçar ursos, para o Cazaquistão? Não, não estou com vontade. Bem, ao Caribe, sol, coco, abacaxi, música? Não. Mas olha, vamos ver os golfinhos, os tubarões? Não. Mas o que você quer? Morrer. Mas você sabe o que é morrer? E aí começa o tratamento, diz o Dr. Padilha aqui. Não, não sei, mas suponho que ali se acabe tudo isso, porque não aguento mais. Então tem essa a ideia, né, da morte como um fim. Enfim, eu não estou conseguindo lidar, não consigo. Aí se eu morrer, resolve. Então aqui tem também essa concepção ocidental, né, onde as nossas ações, enfim, elas têm... Me lembro de um professor budista que diz assim que, como os seres humanos em geral, eles não conhecem o processo da morte, a gente tem uma ideia de fim muito rápido. E por isso, muitas vezes, se justifica destruir a natureza, terminar com o clima,
porque afinal, daqui uns anos eu já estou indo, e aí? Então, uma ideia muito egoísta, né, que a gente tem, e inclusive uma ideia que não leva em conta os nossos filhos, os nossos descendentes, porque a gente não exerce ali uma compaixão de fato pelos outros seres, que não sejam nossos filhos, enfim. Quantas crianças a gente vê e a gente, no mínimo, quando a gente olha para o ambiente, a gente deveria pensar que eles possam, daqui a uns anos, viver bem, que eles tenham oxigênio, que tenham natureza, que tenham chuva, que tenham produtos naturais para poder comer, se vestir, andar por aí. Então, ele vai dizer assim, não sei, mas suponha que ali se acabe tudo isso, porque não aguento mais. O sofrimento é terrível, ver que não há nada que te atraia, ou seja, nada tem valor. E o problema é que eles podem se machucar, mas também às vezes buscam algum companheiro ou companheira e o jogam primeiro pela janela. Então, aqui o Dr. Padilha, como é um grande ator e ele tem esse aspecto, né? Ele diz, muitas vezes vai procurar um companheiro que possa jogar ele primeiro pela janela. Então, muitas vezes pode ter uma agressividade contra os outros ou os próximos, né? Em geral, eu não vi isso assim na consulta. Até porque, em geral, vem a própria pessoa e, às vezes, se ela jogou alguém pela janela ou sentiu vontade, às vezes ela não conta, né? Mas existe esse comportamento muitas vezes. Ou, enquanto está dirigindo, entra na contramão e se joga em cima de outro carro. Então, a gente tem milhares de acidentes que a gente não tem a mínima ideia por que ocorrem, né? Mas eu já vi pessoas que tentaram passar numa rodovia e ali ser pego por um caminhão, enfim. Então, isso acontece. Então ele diz, ou seja, isso acontece todos os dias. Tem centenas de milhões de pessoas nesse planeta que passam por isso. Logo, é algo que deve preocupar a todos nós, tenhamos passado por isso ou não. Lembrem simplesmente um dia em que vocês ficaram tristes e multipliquem isso por 1 milhão. Isso é uma depressão. Então aqui ele, como psiquiatra, né, uma pessoa que dedica a vida toda para cuidar das outras pessoas, ele tem uma ideia, assim, né? Ele traz aqui um conceito, né? Quando estamos perto de uma pessoa nesse estado, a via razoável de falar não funciona. Não existe possibilidade de comunicação, nem tem. Se for uma depressão, você não pode dizer. Aí ele diz aqui, olhe, é um dia precioso para você. Olha as crianças, que lindas. Daí ele responde ali, né? É um dia precioso para você. Olha as crianças, que lindas. Daí ele, envelhecerão e morrerão. Olha as flores, que lindas. Amanhã estarão mortas. Então ele é um pouco assim mesmo. Aqui no SEB, a gente tem 2, 3, o Léo está falando desse tema, não com esse título. Porque nos chega muitas e muitas pessoas. E quando o nosso professor atende pessoalmente, que é difícil, raro, cada vez mais raro, ele senta e ele tira o rosário budista, uma ala de manta, e ele fica recitando por um tempo. E depois ele se despede e a pessoa vai. Ele trabalha num aspecto totalmente sutil. Mas óbvio que nos ensinamentos e nas palestras ele aborda um pouco mais, mas sempre tem alguém que relata que se identifica com aquilo. E nos últimos tempos é incrível, assim, como tem vindo pessoas com essa característica. Então, quando elas chegam aqui, elas já chegam, a coisa já estava preta, assim, né?
já está difícil. Então, elas e são as mais atentas aos ensinamentos, por incrível que pareça. Elas vê que tem uma receptividade de tradições que falam de aspectos que vão além de vida e morte. Porque a nossa própria tradição, e penso que o Dr. Padilha comunga disso também, trabalha com perspectiva de muitos e milhares de renascimentos. Então, o estado da nossa mente no momento da morte é fundamental. Então, por isso que a gente quase que pratica diariamente para isso. Para chegar nesse momento de passagem que a gente não tenha nenhum obstáculo, nenhuma perturbação, nenhuma situação que a gente tenha perdido a capacidade de ter lucidez. Então, e isso me parece que é uma coisa que as pessoas ficam um pouco chocadas quando elas chegam nesse quadro. Porque essa ideia de, então, eu suicido e está resolvido, ela é removida. Né? E nesses ensinamentos, obviamente, que se fala da vida humana preciosa, não num aspecto relativo. Porque vocês veem que aqui, né, nesse primeiro diálogo, aqui a tentativa é fazer uma viagem. Ir para a neve, ter experiências, né? A outra tentativa é vamos para o calor, né? Vamos aproveitar, vamos... E quantas vezes nós mesmos nos deparamos com essa situação onde a gente acha que a gente, mudando a paisagem externa, a gente muda a paisagem interna. Claro que funciona, mas precisa ter elementos maiores aí do que uma simples viagem, porque aquela viagem eventualmente vai continuar. Eventualmente não, em geral, né? Porque não... a gente leva, mesmo que a gente vá para o lugar mais lindo do mundo, a gente leva a nossa mente junto. E a nossa mente, se ela está em posições de carência, posições inferiores, a gente vai estar no melhor lugar do mundo com a mesma posição de mente. Então, esse aspecto anterior, ele é muito, muito importante. Assim. E não tem solução de tudo que eu vi nesses anos de observação dos ensinamentos, né? Que não é através de atitudes de bodhicitta, que bodhicitta para a nossa tradição é a pessoa deixar de olhar para dentro, para si, e olhar para fora. E bodhicitta é a capacidade de tu ajudar os outros aonde eles estiverem. Então aqui, quando nós vamos, a gente poderia botar na nossa consulta, né, daqueles que vão praticar, não atendemos casos com depressão. Aqui é só casos leves, né? Mas a gente não vai conseguir fazer isso. Até porque muitas vezes essa situação vai estar na nossa família. E nós vamos querer ter ferramenta para ajudar. Nós não vamos querer lavar as mãos. E eu imagino que todos vocês, quando resolveram entrar no curso, estavam pensando em ajudar os outros. Todos que eu conheço aqui, eu sei que, em geral, não vejo nenhuma situação onde as pessoas não pensam em gerar algum benefício, nem que seja em casa. Né? Porque são ferramentas, né? Assim como a gente vai ter a nossa caixinha de socorros em casa, lá que vai ter os band-aid, as pomadas, um medicamentozinho para alguma necessidade ali, a gente vai ter as agulhas, vai ter a moxa, vai ter as ervas, né? Vai ter os preparados, e então isso é medicina milenar, as pessoas terem a habilidade de olhar para uma planta que está fora de casa e ver que ela serve, né? Nessa da planta agora me veio uma lembrança, né? Um dia o meu pequeno ele teve uma mordida, uma picada de inseto, e ele, quando ele recebe a picada do mosquito, rapidinho ele já cresce uma bolinha ali, e se deixar ele dar uma coçadinha, aquilo já vira. Aí eu tinha aprendido com um amigo meu aqui que que cuida da parte de agroflorestal, assim, que é uma pessoa das plantas a vida inteira, e ele tinha me falado da árvore chá de bugre, vocês devem conhecer. Aqui no SEB tem, que parece que foi plantado para ajudar aqui no processo. E então ele disse que os indígenas mascam uma folhinha do chá de bugre,
E depois que mascam bem, tu pega ela vai estar toda, né, vai estar uma bolinha ali, tu coloca sobre a picada. E realmente, assim, é impressionante que aquilo, o efeito é muito rápido, né? Isso ele nem caminhava ainda, eu acho. E até hoje, quando ele vê alguma picada na perna, assim, no pé, ele vai para aquela graminha, só que a memória dele é uma pitangueira bem pequenininha que tem. Então ele vai lá, pega a folhinha da pitanga e mastiga e coloca, né? E ele me chama sempre, mostra, né? Então, vocês notam que tudo é um processo de construção cultural, né? Então a gente perdeu esse processo de construção cultural, a gente imagina que tem que ser um Fenergan, que vai ter que ser alguma coisa que eu vou ter que correr na farmácia, né? Aqui nada contra, né, isso, mas essas sabedorias, elas são muito importantes, né? E então, quando a gente veio para esse curso, certamente todos queriam ter ferramentas. Ferramenta em casa, ferramenta na família, e se puder, né, eu sei de muitos que tem uma rede de pessoas que procuram cada vez que precisa. E isso é muito precioso, assim, quando a gente consegue ajudar, a gente fica muito feliz. E nessa tradição, então, quando a gente tem essas ações que a gente consegue ajudar os outros, que a gente olha pelos outros, é muito difícil que a gente caia num processo de depressão endógena profundo, porque ali existe um coração pulsando, né? Existe uma alma pulsando, olhando para todas as direções, e isso deixa a gente vivo, né? Faz com que a gente se anime realmente. Então ele diz assim, não existe nenhuma possibilidade, a razão aí não funciona, tem que falar em outra linguagem. Daí ele diz, a melhor linguagem para ajudar, nós estamos falando de ajudar uma pessoa e não de convencê-la de nada. Então, é ajudá-lo e não convencê-la de nada. Porque não podemos convencê-la, pois está em um buraco, um poço muito profundo, e não vê luz alguma. É o silêncio, primeiro ponto. De início, escutar. Ela está ali, sentada, e nós a cumprimentamos. Aí ele faz um diálogo aqui um pouco engraçado, mas é bem ilustrativo. Diz assim, então ele começa dizendo, conte. Aí a pessoa, não, estou triste, não aguento mais. E pouca coisa a mais, não diz quase nada. E nós podemos perguntar, quando começou a primeira vez? Há 10 anos. Por quê? Não sei. Você já fez muitos tratamentos? Todos. E você já chegou a passar alguma época boa? Só move a cabeça. Está tomando alguma medicação? Sim. Bem, está fazendo psicoterapia? Não. Você tem família? Sim, mulher e 2 filhos. E como vai? Mal. E com os seus filhos, como está? Mal. Tá. E seu trabalho? Horrível. Faz 1 ano que não trabalha. Do que você tem vontade, do que você gostaria de não existir? Ah, e já tentou alguma vez suicidar ao longo ou algo parecido? Sim, várias vezes. Sim. Normalmente eles não querem falar muito sobre isso, e nós também não perguntamos. Está enfermo? Às vezes sim, e às vezes não. E por que o senhor veio me ver? Ah, os amigos me falaram. Minha mulher quer. Mas para mim, tanto faz. Bem, pois para mim também tanto faz. Aí aqui o doutor pode dizer, para mim também tanto faz. Tire os sapatos e deite-se. Aí tomamos o pulso, fazemos a massagem, terminamos. Bem, amanhã vejo o senhor de novo. Daí ele diz, e o que o senhor me diz, doutor? Quer me dizer algo? Daí ele diz, não, não tenho nada para falar. Eu também estou deprimido. Eu entendo perfeitamente. Essa linguagem da gente demonstrar que compreende, né? Aqui ele, claro que ele faz uma brincadeira e ele é um artista, né? Aqui eu imagino ele quase que num palco, né? Fazendo seus teatros como ele faz e passando a mensagem durante o teatro, né? Aí ele diz assim, ele necessita saber
quando está assim, que alguém o entende e padece do mesmo problema. Porque ele acredita que é o único, que está acontecendo isso somente com ele. E não, isso acontece a muitos, a milhões de pessoas, e não é suficiente dizer isso. Ele precisa ver. Por isso, as perguntas são poucas e a história já está pronta. E pouco a pouco falaremos. E pouco a pouco. Falaremos outro dia. E no final, bem, e agora? Nada? Eu também estou deprimido e amanhã falaremos mais. Isso é uma forma, e não digo que seja a melhor, mas é uma forma de mostrar a outra pessoa que nós entendemos, até onde for possível, o que está acontecendo em sua vida. E o que está acontecendo é que a pessoa, num momento determinado, nós não sabemos o porquê, vê que essas ideias, o mundo da não forma, suas ilusões, fantasias, ideias, projetos, não a vê concretizadas aqui. De repente, é como se tivéssemos cortado sua luz. Antes enxergava, e agora não mais. A luz se foi. É como se esse vetor tivesse sido cortado. Então, aqui ele já começa dando um diagnóstico. E ele fala desse vetor. Vetor, né, que mais tarde aqui nós vamos ver, então, que é Santiago. E a sensação de que tudo que você pensava, sonhava e sentia, de repente, desaparece. Por isso, a linguagem racional não funciona. Então, convém perguntar o necessário e estar um pouco na onda dele. Pouco a pouco, é de se esperar que, com o tratamento, o homem siga em frente. Aí ele entra nesse aspecto de Santiago. Então, ó, Santiago é o vetor fundamental no qual temos que atuar. Porque nessa depressão, interpretamos que esse homem não enxerga como esse mundo de ideias se concretiza, somente vê o defeituoso. É como se tivessem cortado a sua luz. Temos que restaurar a luz, os 3 fogões. Acender o fogo que está apagado. Então, a leitura aqui, né, que o Dr. Padilha nos propõe, né, é trabalhar através de Santiago. Santiago, vocês lembram, né, que ele é esse vetor de luz que surge, que vem do céu e que permite, ao se encontrar com o mestre do coração, a constituição de um novo ser. E quando nós deixamos de existir, Santiago retorna do céu. Então é esse fogo, né, que muitas tradições falam do topo da cabeça. E um dos primeiros efeitos da nossa morte é a dissolução do elemento fogo. Então nós temos Santiago como elemento fundamental aqui nesse tratamento. Então ele diz, agora vamos utilizar o canal de Santiago, vamos à onda. Antes fomos à partícula, ao corpúsculo. Agora vamos trabalhar com a natureza ondulatória da luz. Então vocês notam que, não sei se todos estão tendo acesso, eu posso botar aqui na tela o tratamento, eu acho que ajuda, né? Já estão visualizando? Essas tecnologias aqui foram um negócio rápido. Então, o Aiguan, símbolo de TR, barreira externa, ressonador Lo. Vou botar um pouquinho mais maior aqui o texto. Vamos ver se eu consigo. Ficou melhor, né? Uhum.
Vocês mais ou menos estão conseguindo se localizar do posicionamento desses ressonadores? Sim. No livro do Paulo gostei de ter acompanhado um pouco aqui vi o livro, né? Então eles são nessa parte superior aqui. Santiao é Yang, né? Ele, enquanto mestre do coração, é o vetor Yang, né? Então, o primeiro ressonador, que é o 5 de triplo reaquecedor, ele fica a 2 cuns da prega de flexão, ali entre os tendões. Entre, na verdade, o carpo, né? E a una, né? O rádio é a una, desculpa, o carpo já são os tendões. A gente pode localizar ele, né? Vindo com o dedo da parte do cotovelo em direção à prega de flexão. Aí é bem um buraquinho aqui. A agulha transfixa ali de um ressonador ao outro. Por quê? Porque ele é um ressonador Lo, né? Então, o Lo de Santiao, vocês imaginam que ele dinamiza todos os demais reinos. Porque vocês imaginem aqui nesse caso, nós vamos ter aqui estagnação ou deficiência em todos os reinos. Então, ninguém melhor do que esse trajeto de canal que dialoga com todos os reinos. Então, sempre que a gente lembra de Santiao, a gente vai lembrar desse vetor, desse canal importante que vai fazer esse diálogo em todos, vai atuar sobre todos os reinos. Na sequência, Zigou, 6 de triplo reaquecedor. Ele fica a 1 kun acima do Waiguan. Ressonador Fogo de Santiao. O nome dele é fosso ramificado. Depois nós temos o 7, que é um pouquinho do lado. Ele dá ali, é quase sutil a diferença do 6 e o 7. Mas o 7, vocês lembram que esse 7 triplo reaquecedor, nós usamos ele até pelo nome, né? Reencontro com os antepassados. Ele vai ter essa função. O que é esse reencontro com os antepassados? A gente pode pensar assim, então nós estamos preparando a pessoa para conversar com os antepassados lá no outro plano. Na verdade, esse reencontro, ele é um reencontro eterno. Então, se nós vamos pensar no futuro, nós podemos pensar também no passado. Nós vamos lembrar dessas inúmeras vidas, desses inúmeros processos que nós já passamos. E a gente vai lembrar que isso já é conhecido. E que, portanto, nós não precisamos temer. Nós não precisamos... que nós podemos tranquilizar que está tudo no seu devido fluxo natural. Então, esse ressonador, quando alguém perguntar para vocês por que vocês estão usando, por exemplo, no caso de um idoso, é porque muitas vezes ele pensa que as coisas já não têm mais sentido, que, portanto, podem abreviar ou antecipar. E aqui, quando a gente traz essa lembrança, esse reencontro com os antepassados, é bom a gente pensar também que a gente não tem esse poder. Mesmo a pessoa que resolve suicidar, muitas vezes ela não é bem sucedida. Às vezes é o que era para ser.
Então, esse ressonador ele vai nos lembrar desses processos todos de vidas e vidas que nós tivemos e praticamente nos dizer que é para a gente relaxar, que as coisas estão dentro do fluxo que deveriam estar acontecendo. Relaxar no sentido de entregar, né? Ouvir os sinais, gerar motivação. Depois, San Yang Lo. Esse, ele é do lado do 6? Do ladinho do 6. Ele é mais em direção à una, né? Que é esse osso externo aqui, né? Que a gente, em geral, trabalha com a proeminência do rádio e tem o polegar como referência. Nesse caso, ele é mais coladinho na una ali. A gente tem usado no tratamento lá para os anciões, vocês lembram que a gente trabalha do 6 de B, que ajuda os anciões, ao 7 de TR. Então, a agulha com uma agulha a gente faz essa lembrança, né? Ajuda os anciões em encontro. Mas aqui hoje nós estamos trabalhando só com o triplo aquecedor. Depois nós temos San Yan Lo, 8 de TR. Se nos pés a gente tem o encontro dos 3 Yins dos pés, San Jin Jiao, aqui nós estamos falando de San Yan Lo, cruzamento dos 3 Yangs das mãos. E esse já fica, então, a 4 Kuns da prega de flexão. Ali da prega do punho. 4 Kuns acima. Ele fica a 1 Kun do T7, do TR7 e do TR6. Depois a gente pula para o 10. O 10 ele vai ficar a 1 Kun aproximadamente do olétrano, né? Que é esse osso aqui do cotovelo. Ponto Chan. Na ideografia dele, a gente vai encontrar Chan, que é homem estelar. Ele vai trazer essa lembrança que nós, embora seres que vivem na Terra, estamos conectados permanentemente com o céu. Nós somos esse intermediário que surge desse encontro do céu e da Terra. E ele é um ressonador dos Shus antigos, ele é um ressonador Terra também. Nós usamos bastante ele para quando queremos potencializar questões digestórias, né? Por exemplo, aí pode-se punturar um 12 de Rei-Maio, 36 de estômago, e dinamizar no 10 de TR, o Tai Jing. Isso vai ajudar bastante ali às vezes tem uma situação de gastrite, de mal-estar alimentício permanente, pessoas relatam muitas vezes refluxo. Ele pode ser um ressonador utilizado nesse sentido. E por último, King Ling. Ling, espírito, né? 11 de TR. O 11 fica a 1 Kun acima do 10. Então, se o 10 ficava a 1 Kun do olétrano, o 11 fica a 2 Kun do olétrano. Deixa eu ver se tem aqui. No livro do Paulo, vocês vão ver que o canal ele vem pela parte posterior aqui do braço e aqui ele pega a parte posterior do braço também. Ele não vem para a parte interna. Ele vai bem pela parte posterior. Esse é o canal de triplo reaquecedor.
que vai terminar lá na lateral do ouvido, né? Entre os olhos e o ouvido. Então, esse tratamento, vamos ver aqui o que o Dr. Padilha propõe ele, né? Então, ele diz, ó, primeiro acessamos, ó, aqui no textinho, né? Primeiro acessamos a barreira externa, ressonador low, que comunica com o mestre do coração para permeabilizar a atividade. Então, aqui ele, um pouco diferente do aspecto geral de Santiago que eu havia falado antes, ele está, o sentido que ele procura dar aqui é como para se comunicar com o próprio mestre do coração, para permeabilizar a atividade. Segundo, ativamos o ressonador fogo para que a luz chegue, porque estava escuro. Então, ressonador fogo de Santiago. De novo aqui, chus antigos. Terceiro, atuamos sobre o ressonador Psi, alarme. Então, o 7 de TR, além de ser, ele tem essa natureza de ponto alarme do triplo reaquecedor, com o fim de ativar a função de Santiago. Quarto, atuamos sobre o ressonador Lo de grupo, porque no 8 de TR, Sang e Lo, se juntam os 13 antes, para reforçar ainda mais. Quinto, atuamos sobre o ressonador Chan, Chan-Jing, osso celestial, com o objetivo de que o homem encontre sua posição entre o céu e a terra. Sexto, alcançamos a cor do espírito, que é, então, o nosso 11 de triplo reaquecedor. A gente trabalha em sexta, seria o sexto ressonador. Na hora de alcançarmos, de atuar, pode-se utilizar a massagem ou, preferencialmente, utilizar moxa indireta, em ambos os lados, começando pelo lado esquerdo. O ritmo será de 2 ou 3 vezes por semana. Na massagem, se percorre o canal fazendo pressão com a unha do dedo polegar nos ressonadores. Fazendo pressão com a unha do polegar sobre os ressonadores, fazendo uma cruz em cada ressonador. Isso aqui lembra bastante as benzedeiras, né? Na moxa bustão, simplesmente aquecer os ressonadores. Ele diz, até agora fizemos massagem nos 3 dials, e no Simbal aplicamos moxa indireta no Santiago, através do Lo de Santiago, 2 ou 3 vezes por semana. Na medida em que o paciente for recuperando um ânimo aceitável, iremos reduzindo o número de sessões. E, ao mesmo tempo, ele irá diminuindo sua medicação pouco a pouco. Nas depressões, como em qualquer outra coisa, não se pode ter pressa. Temos que ir no ritmo que tivermos que ir. Mas sempre estejam atentos com essas ideias obscuras que os pacientes podem chegar a ter e que podem querer realizar. Pelo menos estejam atentos. Numa depressão crônica, o que é que vocês verão mais frequentemente? Ainda que o paciente esteja bem, devemos realizar um tratamento de consolidação, de no mínimo 1 ano a um ritmo de 1 vez por semana. Essas medidas, obviamente, não são rígidas, e é conveniente que vocês saibam e possam informar ao paciente sobre quanto tempo, mais ou menos, vai durar o tratamento. Sugiro por experiência própria que não mexa na medicação que o paciente esteja tomando, a não ser que tenha experiência no manejo da medicação psiquiátrica. Caso não tenha, é melhor deixar nas mãos do psiquiatra o que está tratando. O que se pode aconselhar, de uma maneira geral, no caso de se sentir melhor, é que a redução dos psicofármacos seja lenta, para que não tenha mecanismo de rebote. A seguinte patologia, depois ele vai para outra psicose, né? Então, aqui ele propõe a massagem ou a moxa, no início, 3 a 4 vezes por semana. E
Isso durante um ano. Mas eu quero conversar com vocês um pouco mais. Esse é um tratamento geral, um modo geral para depressão endógena, né? Mas a gente tem muitos casos que as pessoas estão passando por episódios, né? Mas primeiro eu queria ver com vocês, assim, o que vocês acharam dessa abordagem aqui. Vocês conhecem alguém com esse quadro? Já tiveram contato? Desculpa ter chegado só agora. Estava atendendo aquele bebezinho do aleitamento materno. Só cheguei agora. Daí eu perdi o comecinho. Mas vou escutar aí o que o pessoal vai falar. O meu marido teve um episódio e a família dele tem tendência, né? A família toda, desde assim de antepassados, né? E daí ele não tomava remédio direito e era bem difícil. Acabou tendo que ser internado. Ficou 3 semanas para tomar medicação. Ele falava em morte, tudo igualzinho. Foi bem pesado. E aí, depois disso, daí ele conseguiu aceitar, começar a fazer terapia. E aí, quando ele saiu do hospital, ele continuou tomando, né? Isso aí já faz, acho que deve fazer uns 11 anos. E agora tá bem. E o irmão dele morreu ano passado. Ele não se suicidou, mas ele foi se deixando morrer. Ele era alcoólatra, né? E aí ele ficou bebendo e não deixava ninguém ajudar. E foi bem complicado. Daí começou o álcool a causar várias falências, né, no organismo, principalmente no pâncreas. E daí ele não se tratou. Isso que ele era agente de saúde até, lá em Santa Catarina, né? E daí morreu, novo, tinha 50 anos. Bem triste. E tomara que a gente possa ajudar. Eu acho fantástico, assim, achei maravilhoso esse protocolo aqui, né? Mas bom é pegar no início, né? Conseguir no início, assim, né? Trazendo a pessoa. Mas é isso. Boa noite. Também cheguei atrasada hoje. Mas... Se fosse presencial, eu já fechava a porta e não deixava entrar, mas tu tem a chave, né? Como eu tenho a chave, eu entro, né? Mas tu tá craque na tecnologia, hein, Juca? Tá muito bom. Mas ó, eu achei muito legal. Faço as palavras da Patrícia minha, assim. Só que eu tenho um medo. Eu vejo aqui, assim, hoje, por exemplo, no yoga começou um grupo novo. Das 15 pessoas que eu sei, porque me mandam a ficha e eu pergunto quem toma medicamento, que tipo de medicamento, 4 tomam antidepressivos, mas não é essa depressão tão pesada assim, né? Tanto que estão aqui, né, fazendo yoga. Aí, Juca, como é que a gente poderia tratar? Com esse tratamento ou alguma outra coisa mais leve? Porque... eu tenho um pouco sempre de medo de trabalhar com moxa em ressonador, assim, né? Sandial, me parece tanta energia, tanto fogo. Tenho medo de deixar a pessoa muito excitada, não sei. Como é que a gente faz isso? Eu acho que esse é um bom tratamento, assim, com essa motivação, né? Eu acho que depende da anamnese da pessoa, né? A gente vai ver pelo quadro, assim, que eu pretendo hoje ainda passar para vocês outras formas que eu trabalho, quando são quadros mais leves, né? Então eu já vou anotando aqui
essas questões, daí eu deixo vocês falar um pouquinho e depois eu vou sugerindo, então. Então, um quadro desses seria um quadro de potencial suicida. Uhum. Esse eu vou tratar para chegar um tratamento, ele pode falhar. Na verdade, o medicamento pode falhar. A situação ela já está em risco, né? Sim, eu estou no limite, né? É um quadro, é uma emergência, né? Emergência. E vocês notam que tu não consegue nem pegar no colo e levar para casa para cuidar, porque não é possível. Então... É uma loteria, é quase uma loteria. Vai ter que fazer uma sessão e torcer que até a próxima sessão ele não tenha nenhum confronto, nada no ambiente provoque uma crise. Uhum. A gente não tem esse controle, né? A gente vai... Imagine assim, que a pessoa nos procura e a gente vai fazer o melhor possível. Eu imagino assim que quando a gente recebe a pessoa e a gente faz uma primeira abordagem nesse sentido, tu já tem uma alteração na energia geral da pessoa, certo? Então ela vai sentir pequenos progressos, mas é possível que ela nem te diga. Mas se ela voltou, já é se ela voltar para a segunda, temos um fio de esperança, né? E aí nós vamos seguindo. Cada dia vai ser o dia. E cada dia nós vamos estar presentes sem expectativa de que vai ter o outro dia. É como se fosse aquele. O Dr. Padilha fala em retirar medicações, né? Diminuir, ele diz que com o tempo vai reduzindo, mas ele fala a partir desse ponto que ele é psiquiatra, né? Sim. Então nós vamos fazer uma parceria. Ele vai contar para o psiquiatra dele, com certeza, que ele está vindo na acupuntura. Se for um psiquiatra mais progressista, ele vai ficar bravo. Se for mais progressista, ele vai compreender e vai dizer, que bom, né? Eu tenho cada dia mais pessoas que estão fazendo tratamentos e eu vejo receptividade, sabe, de médicos. Eu estou até um pouco impressionado. E até queria comentar com vocês que tem uma coisa séria acontecendo no Brasil, que é uma tentativa de descaracterizar a homeopatia, né? Nesse exato momento tem que é uma pesquisa que desenvolveram onde eles tentam provar na pesquisa que o efeito é placebo. E assim, sem ouvir os estudiosos, enfim, mas com a acupuntura não acontece isso, né? Talvez a homeopatia, porque uma coisa meio feia, assim, vi de uma grande especialista, assisti esses dias na TV Cultura, assistindo o Jornal da Cultura. Ela é uma pneumologista famosa, fala na Globo, fala super respeitada, assim, ela fala muito rápido, né? E ela sempre está entrevistada pelas televisões, e daí ela entrou nessa pauta, assim, atravessada, e citou a fonte da pesquisa. Então, mas a acupuntura já é diferente, né? Porque a acupuntura, mesmo, todo mundo sabe que é milenar, só se o profissional médico não estudou absolutamente nada na vida, para ele não, no mínimo, dizer, bom, isso é uma tradição muito antiga, uma tradição que se manteve pela tradição, não se manteve por, inclusive, o governo do Mao Tse Tung, né? Ele tentou conter a acupuntura, ele tirou os centros públicos de acupuntura. A acupuntura se manteve na China depois de 59 pelo gueto, pelos bairros, porque era cultura popular, as pessoas naturalmente tinham o acupunturista do bairro, então se manteve. Aí com o tempo, com as necessidades, começou a se retornar a acupuntura, já para centros públicos, né, mais em escala, né? Mas os primeiros anos da chamada Revolução Cultural Chinesa, eles queriam... porque tinha uma ideia, né? Quando a gente fala aqui Sanchao, uma série de outras coisas, né? Que são imateriais, né? Se relacionava... O governo do Mao Tse Tung, ele tinha uma ideia
muito forte contra a religião. Porque a religião era, como eles diziam, né, o ópio do povo, né? Era a forma de... Então, como eles estavam fazendo uma revolução cultural que buscava a liberdade, tudo que se assemelhava a alguma coisa que manipulava as pessoas ou que tinha um aspecto de crença, de credo, eles, num primeiro momento, eles tentaram banir, né? E foi assim com o próprio budismo, né? Quem já viu algum filme sabe que o próprio Dalai Lama e o Tibete foi retirado de lá, né? O Tibete hoje não existe como país, né? Ele é uma província chinesa, né? Então, mas com a acupuntura é um pouco diferente. Então, eu tenho visto que muitos profissionais assim reforçam, que bom que está indo, né? Continua indo. Aí as pessoas perguntam para os médicos dela, eu continuo indo na acupuntura, né? Aí boa parte tem dito que sim. Os que dizem não, eu não sei, porque os pacientes não voltam mais. Nem aparecem. Mas então tem os outros quadros assim, né? Eu penso assim que uma das coisas que a gente já pode ajudar a pessoa é desintoxicar dos medicamentos. Não é tirar o medicamento. Mas, assim, nós trabalharmos aí com os ressonadores que cumprem com essa função, né? Então, o 12 de Reimai vai ajudar, o 3 de fígado. Se tiver algum quadro já diagnosticado com TGO, TGP alto, que são esses índices relacionados ao fígado, o Gong Sun, né? O Gong Sun, ele é maravilhoso, porque ele é um 4 de baço pâncreas, né? Ele é um ressonador que estabelece as relações, né? Ele entre o meio e a pessoa. Ele é o ponto geral das alergias, mas ele é indicado, inclusive, para cirrose hepática. Nesse sentido, uma puntura perpendicular profunda, por baixo dos ossos aqui do pé, e em direção ao 1 de rim. Para casos mais leves também o Zusanli, né? O próprio nome diz, né? Divina Indiferença Terrestre. E aí nesse caso a gente faz uma puntura profunda assim que mexa nesse aspecto, né? Ele é muito poderoso. Dependendo da situação, se ela é muito pontual, e a gente faz uma moxa no 8 de Reimai. Ou coloca um punhadinho de sal e faz um conezinho e bota fogo ali, né? Para ir esquentando aquele sal. É umbigo? É, umbigo. O do sal, como é que é? Sal e? Coloca sal grosso, um punhadinho de sal grosso e tapa o umbigo. E daí tu faz um cone de moxa. Um pedaço da moxa pra gente gravar. Tá. Então, vou retomar um pouquinho. Quando as pessoas nos chegam, a gente tenta criar essa escala dos níveis em que ela está nos trazendo esses sintomas psíquicos, né? O Dr. Padilha, a aula de hoje, ela abordou um nível extremo, essa depressão endógena, que tem um bom tratamento. É um tratamento simpático, que vocês notam, a gente pode fazer massagem. Então, se há uma preocupação de aquilo ser muito forte, a gente não faz motion, faz massagem, né? Mas tem os níveis pequenos, assim, a pessoa às vezes diz, eu estou num período de uma tristeza, e aí a gente pergunta, mas há quanto tempo? Tô um mês, assim. E... Por que não agulha? Aqui, ele nem cita agulha, né? Porque a agulha, o que eu imagino? Quando surgem esses tratamentos que são moxa ou são massagem, eles são, tu nota que são muitos ressonadores no próprio canal, no mesmo canal. Então, se eu vou ficar com 12, 15 minutos de uma agulha ali, eu teria que então fazer assim, punturo 5, depois punturo 6, depois que passa o tempo eu punturo o 7, depois eu punturo 8, depois eu punturo 10 e depois eu punturo 11. Porque daí são informações diferentes. Então, quando eu faço ali a moxa, eu estou fazendo só num. A massagem é só num. Depois eu faço no outro, e no outro, e no outro. Se eu faço todos juntos, a agulha vai estar mandando uma informação
várias informações ao mesmo tempo, inclusive conflitantes, dentro de um próprio canal. Assim eu ouvi, né? Mas... sim? Desculpa, não sei se tu vai falar alguma coisa, mas quando tu começaste a falar, né, antes do tratamento, me veio a ideia de que o 36 de estômago, né, o Suzani, ele é aquele que quando a pessoa está com uma baixa energia vital, ele é bem profundo, né? É isso? Também. Eu posso entender que nesse caso, quando a pessoa chega com esse nível de depressão, ela está com o 36 de estômago muito profundo, certo? Tá ruim, eu tenho que levantar o volume, mas eu levantei aqui, daí eu consegui ouvir. É o microfone, né? É bem baixinho. Eu posso falar mais alto. Não, eu ouvi. Tá. Então, o 36 o Suzani, ele tem muitas funções. Uma delas é essa relacionada ao nome alquímico dela, né? Que é a divina indiferença terrestre. E ele vai, em geral, a gente pode empregar ele com várias funções dentro daquela sessão de acupuntura. Então, ele é um bom ressonador. Eu ia comentar assim, eu trabalho com escalas, né? Então, muitas vezes a pessoa vai trazer uma situação muito momentânea. Aí eu tenho ressonadores que podem ter uma resposta para essa questão, né? Por exemplo, esses que eu vinha comentando com vocês. A gente ajuda a desintoxicar a pessoa, o 12 de Reimai ajuda, o Gongsun. O Gongsun vai ter essa outra função também, né, que é a função de inter-relação com o MEI. Situações onde a tristeza é um pouco maior, já vem há mais tempo, né, a gente pode trabalhar o 13 de VB, que é o Ben Shen, né, o ressonador, um dos mais importantes no psiquismo, que é que tem como nome alquímico Encontro com Deus, né? Então, muito significativo. A meio funda na linha do olho, meio fundo da entrada do cabelo. Em alguns casos, né? E isso tudo tem que sentir na hora, porque a gente pode sentir e gerar uma motivação. Algumas vezes eu punturo o 6 de bexiga, pelo seu nome alquímico, né? Herança luminosa. Ele lembra aquele ser, né? De que ele é uma herança luminosa e, portanto, a pessoa recebe essa lembrança importante, né? Que ela não está sozinha, que a vida humana é muito preciosa, que ela pode ter perspectivas, né? O 6 de mestre do coração, Nei Quan, também ajuda. Por quê? Porque ele é um ponto de abertura, né, de um vaso maravilhoso, mas ele vai estar atuando sobre esse que é o mestre do coração, que é esse que cuida do imperador, né? Então tem casos que a pessoa me relata e eu sinto que precisa ser só o 6 de mestre do coração. E ele já é forte, viu? É um ressonador que ele muda a energia na sessão, assim, né? Ele altera, né? Então nós falamos aqui do 6 de bexiga, 13 de VB, 12 de Reimai para trabalhar essa desintoxicação junto com 4 de baço pâncreas, 36 de estômago, 6 de mestre do coração. Deixa eu ver mais alguma. Tem o 13 de coração, alegria de viver. O alegria de viver eu recebi em 2009, o doutor Padilha passou para nós que era assim, com uma moxa no 3, a gente faz um movimento anti-horário, bem ali no 3, assim. E a gente pensa em 5 pontos, assim, né? Que vamos ver se eu me lembro de tudo. Que é mutação, transmutação, câmbio
transformação. Eu vou recuperar, eu anotei isso, eu vou passar. Tem um item. Aqui em espanhol, o câmbio e... Para nós, câmbio e mudança, cambiar e mudar é igual, né? Mas eles tinham 5 sentidos. Mas se a gente não lembrar os nomes, a gente faz 5 voltas anti-horárias. Faz só isso. 5 voltas anti-horárias. Eu cheguei a fazer muito isso na consulta popular. Porque lá a gente ainda não estava habilitado a ponturar. Aí o professor, ele pedia no final, assim, tipo, depois que tirou as agulhas, faz uma moxa no... mudança, câmbio, mutação, transmutação e transcendência. Mover. Acho que é mover. Mover. Tem no livro do Moda. Dr. Padilha, lá no início. Então tá. Então, movimentar, cambiar, né? Mutação, transmutação e transformação. Que é como se a gente saísse do aspecto menor, né? E transformasse. Então, é uma moxa que eu acho que a gente pode acrescentar no final, terminou o tratamento, a gente inclui ela. O que está me vindo por enquanto é isso, assim, né? Juca, Uhum. Uma pergunta. Eu acho que não seria o caso, tá? Mas, porque a pessoa está numa situação bem complicada. Mas eu acho que é um ponto extra que fica aqui entre as sobrancelhas, no terceiro olho, o próximo aqui, aquele que dá uma abertura, assim, né? De âmbito espiritual. Não seria indicado num caso desse, porque a pessoa está com tão baixa energia vital, ela teria suporte para, sei lá, não sei se seria isso, abrir um terceiro olho, entrar em contato com o divino nela. Seria algum ponto nesse caso ou definitivamente não? Eu fui instruído a não utilizar ele e não utilizo. Por quê? Porque a pessoa, se ela já está com ideias muito estranhas, esse ressonador pode potencializar, ele pode aumentar. Então, nas questões psi, assim, eu tenho cuidado, assim, até porque esse ressonador, ele aparece em várias tradições, né, como terceiro olho, e às vezes a pessoa não tem sequer um aspecto de espiritualidade para lidar com aquilo, né? Então, a minha sensação, eu estou falando aqui, mas pode ser que seja só a minha sensação, né? E a forma como eu atuo, eu não tenho utilizado. Utilizo para sinusite, utilizo para o sono. Ele é muito bom, ele faz as pessoas dormir na própria sessão, né? Ele é muito forte, né? Ele dá uma boa relaxada. Eu estava esquecendo ainda aqui, já vou anotar, o 7 de coração também, Shen Men. É o ponto, quando a gente vê, aqui é casos bem leves, né? Que a pessoa está um pouco, ela nos relata que ela acha que é depressão, mas não diagnosticou, ela está triste, está muito ansiosa com isso tudo, né? Aqui entra o 7 coração, uma palavra que vai vir para vocês e vocês imediatamente vão anotar o 7 de coração do Shen Men é ansiedade. Ele ajuda nesse aspecto e muitas vezes a depressão ela se origina dessa ansiedade. A pessoa relata que ela tem uma ansiedade tão grande que ela vai até o momento que ela cansa e ela se deprime e daí ela vai deitar, ela vai ficar no quarto escuro, não vai querer ver ninguém. Ô, Juca, e não vai nenhum de pulmão por causa da melancolia, da tristeza? O ressonador de pulmão que a gente pode pensar nós podemos pensar aí daquele que fortalece o filho, né? O 9 de pulmão. Mas, a princípio, assim, a gente teria que ter uma clareza dessa caracterização, assim, do que é essa melancolia, né? Mas a questão que tu trazes é boa, né? Porque se tem melancolia, está relacionada ao reino do metal, né? Muitas vezes, daí tem essa prática do tabagismo, né? Que vem junto, né?
embora esse tratamento que a gente está propondo aqui, ele é significativo, né? Ele é abrangente, assim. Eu estava dando uma olhada no Jeremy Ross e ele faz aqui são muitíssimas combinações, tanto que o livro é combinações, né? E ele tem um resumão, assim, que é um resumão parecido com o que a gente está falando aqui hoje, mas ele não entra em depressão endógena, né? E a explicação dele de depressão, ela é... Olha só, a depressão normalmente está associada com deficiência, quando simplesmente não existe energia suficiente para sentimentos positivos. Então, ele está falando uma coisa que a gente abordou no nosso tratamento hoje, né? A pessoa simplesmente não existe energia suficiente para sentimentos positivos. Ou com estagnação, quando existe energia, mas o fluxo da energia e das emoções está bloqueado. Então, quer dizer, ele está falando de coisas que triplo enriquecedor faz uma bela abordagem. A deficiência também pode estar associada com excesso, como na depressão maníaca, ou com a irregularidade, como no caso da depressão acompanhada de ansiedade. Aí ele propõe aqui 7 de coração, ele propõe tonificar o rim também. Mas eu ainda não... Eu quando olho aqui, eu precisaria ver da onde ele está falando, né? E aí eu acho que são muitos elementos assim que tu viria junto, né? Que a gente precisaria quase que se especializar, né? E também não sei se teria essa função. Por exemplo, aqui ele propõe nessa questão do pulmão, né? Ele diz assim: pesar reprimido, resistência em se desprender dos relacionamentos antigos, dificuldade de lidar com a dor da perda. Aí ele propõe aqui o pulmão 1, pulmão 7. Em dispersão. Bexiga 13, que é o chu de pulmão. Com o tempo a gente pode ir olhando outras abordagens, mas essa abordagem que eu estou trazendo para vocês hoje, ela é já nos ajuda bastante, assim, né? E especialmente por esse fato que eu disse para vocês, né, que o Dr. Padilha, ele é da área, né? E imagino que ele não é só da área, como ele atua na clínica, né? Ele é acupunturista, então ele coordena as escolas, os centros de atendimento popular, né? Todas as escolas na EDIM têm. Então tá bem. Acho que sempre a gente fica com a sensação de que falta, né, coisa. Mas a gente vai fazendo um pouco de cada vez, assim. É importante esse aspecto que eu comentei com vocês, assim, de vocês conseguirem mensurar o aporte que vocês vão dar para aquela pessoa que está nos chegando. Então, a gente partiu hoje do caso extremo, depois foi amenizando, né, vendo que tem outros ressonadores que a gente pode usar. Quando a gente regula sangue e energia, já muda bastante o astral. Vocês veem aqui nessa explicação do Jeremy Ross, né? Deficiência, plenitude, né? Ele está falando de fluxo de energia. E o Dr. Padilha traz o Santial como dinamizador para mudar esse fluxo. Então, se a gente pensar que quando a gente regula sangue e energia, já muda muita coisa na vida da pessoa, já é uma boa coisa, né? Tanto que essa abordagem do Jeremy, eu vou ter que olhar o Matiotti, o que ele diz, mas trabalha com deficiência, estagnação, né? Então, de ti e de sangue. A gente sabe quando recebe uma sessão de acupuntura assim que alguma coisa sempre acontece. É raro alguém dizer assim, ah, não,
não aconteceu nada. Né? Às vezes a pessoa diz, a minha dor no quadril, ela continuou, mas mudou alguma coisa, estou me sentindo mais forte, estou me sentindo com mais disposição. Essa é uma pergunta boa de perguntar para as pessoas, mas e o que tu sentiu, assim, conseguiu fazer as coisas, né? Geralmente as idosas, os idosos, sim, até fiz demais, não sei se não foi por isso que não passou a dor do quadril, né? Porque, eu me senti com vontade, esses dias um me ligou assim, disse, olha, tu tem que falar com o pai. Ele, cortando toda a grama lá, um pátio gigantesco, eu sei onde que é, com um chapeuzão no sol, né? Diz ele não pode fazer isso, eu digo, não pode, eu concordei com o filho, daí quando eu fui falar com ele, ele disse, não, mas estava tranquilo, eu estava com o baixo do chapeuzão, estava tudo tranquilo. Eu digo, não, então estava tranquilo, vamos lá. Não podemos desincentivar também a pessoa para não fazer as coisas, né? Porque tem que ir com calma, mas aquilo é que dá o brilho para a pessoa, né? Que gera energia, que vai permite ela fazer as coisas. Então tá bem. Quem gostou sim, Chesari Sassun Chapa, Peru, Josun, não Adani, Drago, Sungelu. Ah. Tchau. Tchau. Tchau.